Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On, nosso podcast. Segundo episódio da temporada FUVEST. Então, gravamos aí, fizemos obras literárias com o professor Bruno. E para isso, aqui está o professor Adriano, seja bem-vindo. Obrigado, Kim. Adriano. Bom dia. A ideia... deixa eu fechar meu Waze aqui, né? A ideia é fazer uma previsão aí, dando algumas dicas do que pode aparecer na prova. A gente estava conversando antes da câmera começar a gravar que no Enem deu certo, né? O que tinha caído no Enem, Então, a gente, Adriano? que eu me lembre, porque foi muito específico, né, que os nossos ouvintes que acompanharam aquela nossa fala, a gente falou assim, o Enem virou conteudista, então ele pode fazer abordagens mais específicas, como, por exemplo, escala. E caiu uma questão de escala, né? Eu até aproveito, caiu outra coisa específica, mas na prova de física. Caiu rotação da Terra, estações do ano ali, você batia o olho naquela pergunta e falava, isso é geografia. Né? Então, essa parte bateu, eles foram bem específicos mesmo. Isso, só dá a credibilidade de que ouve ou nos assistam, porque nos ouçam ou nos assistam, porque uma coisa ou outra vai pegar. Com certeza, isso não tem a menor dúvida. Eu separei aqui uns tópicos, a ideia... Vamos lá, Kim, vamos lá passar um pente nisso. A ideia é passar aqui de forma geral, né? Eu tive que estudar, porque né, geografia não é meu forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos. Vai lá. Beleza, professor? Vamos lá. Então, assim, pensando em FUVEST, primeiro tópico, globalização. O que o aluno tem que ficar esperto, pode aparecer? Deixa eu só fazer um comentário aqui breve, para já credibilidade. Eu falei, passar um pente careca, passar um pente não vai dar, a pessoa não vai acreditar muito nessa história, mas vamos lá. Vamos passar um rodo nessa geral aqui. E globalização, bom, gente, vamos lá. Globalização está presente nas últimas provas, né? Você olha ali, tanto primeira quanto segunda fase, então é um tema presente na FUVEST, é um tema presente em vestibular. Então vamos fazer aquele linkzinho que eu sempre falo em sala de aula. Falou globalização, lembra da palavra fluxos. Fluxo é movimento. Então a globalização é um momento de intensificação de movimentos, de circulação. Então vamos lá. Circulação do quê? Mercadorias. Então fique atento com questões de comércio internacional, Organização Mundial do Comércio, blocos econômicos, tá? Disputas comerciais. Podemos colocar um foco aí sempre para a União Europeia, que é o bloco mais desenvolvido, que é o bloco mais amplo, né? Que teve recentemente a saída do Reino Unido, que implicou em uma série de questões comerciais também. Tá? Podemos também pensar nos fluxos, esse hoje mais intensos, né? Nos fluxos de pessoas. Então, migração, tema cada vez mais frequente, principalmente no que se refere à questão de refugiados. Tá? Então, assim, a gente tem uma atualização, né? Assim, um update dos principais fluxos de refugiados. Por exemplo, na prova passada, tinha uma questão que eu estava até revendo esses dias, que falava dos refugiados sírios. Faz um update hoje. Tá? Você coloca lá ucranianos no lugar. Refugiados ucranianos. Ucranianos, é o que mais cresceu. Aliás, no nosso material de revisão da FUVEST tem uma questãozinha falando disso. Tá? Fique atento lá. Porque a gente tem uma redução do fluxo de sírios por uma certa estabilização da Síria e um crescente fluxo de ucranianos a partir desse ano com a invasão da Rússia. Sim. Você tem um aumento de refugiados afegãos pela retomada do Talibã ao poder. Eu ia perguntar sobre o Afeganistão mesmo. Então, e nessa pergunta é engraçado, porque está Síria e Afeganistão. Então você faz um update e você coloca Ucrânia e Afeganistão. Não que não tenha sírios, porque são mais de 10 anos nisso, mas no ritmo de crescimento. Então, a questão do refúgio, do direito ao refúgio, das questões humanitárias que isso envolve, né? Dos bloqueios que estão sendo feitos, principalmente na União Europeia. Tá? Aí entra a questão moral, né? É uma questão humanitária, como é que está bloqueando? Né? Que tipo de atitude é essa? Que país? Você tem a Alemanha, a França mais receptivos, Itália, né? Os países do leste europeu menos receptivos, com barreiras. Tá? Então, a questão de fluxo migratório é bem grande, né? Fora o fluxo tradicional socioeconômico do hemisfério norte para o hemisfério sul, das áreas de mais baixo IDH para mais alto IDH. Outro fluxo importante, fluxo de capitais. Então, globalização, a grande circulação de capitais que caracteriza a terceira divisão internacional do trabalho, que é um fluxo de capital
que sai também do hemisfério sul para o hemisfério norte, pagando juros, pagando royalties, transferência de lucros das transnacionais. Então, isso é uma parte clássica, mas que se encaixa muito bem dentro de globalização. E o fluxo de informações. Então, o símbolo da globalização é a internet. Então, tudo que vier aparecer, de repente, com relação a uso de redes sociais, democracia ao acesso à informação. Estou pensando até em algumas questões que trabalhem meio com interdisciplinaridade. Sim. Que globalização dá muito leque para isso. Num texto, na parte de linguagens, por exemplo, isso pode aparecer. Alguma coisa puxando mais para atualidades, inclusive falando da recente aquisição, que não é tão recente, ela já vem desde o começo do ano, mas isso pode estar inserida do Twitter, de um dono de uma rede social, que pode ter um controle sobre ela, não há uma democratização. Do mesmo jeito que se fala em censura de internet por parte do Estado, a gente pode pensar em monopólios privados no meio de comunicação. Isso também está inserido no contexto de globalização. Outro link, adoro fazer isso, combinamos aqui. A gente tem temas gerais e tem ramificações dele. Sim. De novo, o que eu falei na nossa vez do Enem, geografia nunca acaba um assunto está emendando no outro, conectando com o outro, vai até entrar na área de biologia também daqui a pouco. Então, assim, a gente pode pensar na questão ambiental. Como globalização é questão ambiental, que é outro tema que está aí na nossa lista. Isso. A globalização envolve a mundialização da economia e, consequentemente, a mundialização do consumo. Serão exportados padrões de consumo para uma maior parte do planeta, para uma maior parte da população mundial. Então, o que acontece? Muito consumo, muita demanda por recursos naturais, então desmatamento, extração de minérios, uso de combustíveis fósseis. Isso é um modelo de desenvolvimento. Eu quero me desenvolver, eu vou copiar esse modelo. Então, eu vou pressionar mais ainda os recursos naturais. Então, poluição atmosférica, degradação de solo, contaminação de água. Daqui a pouco a gente fala mais especificamente do aquecimento global. Então, eu mundializo a economia, mundializo o consumo dentro de um padrão, eu intensifico a retirada de recursos naturais, a Terra vai se esgotando. Então, pegada ecológica, biocapacidade, podem estar associados a isso. A capacidade que o planeta tem de repor tudo aquilo que nós arrancamos dele e regenerar aquilo que a gente descarta. Sim. Então entra, por exemplo, a questão de lixo. Outra questão ambiental também. Então, a globalização pode passar por tudo isso e vou arriscar eu não vi isso muitas vezes na FUVEST, mas por que não? A questão da exploração dos nossos novos vínculos do trabalho. Então, com a globalização, o que vem? Vem terceirização, uma precarização das relações de trabalho, que a gente meio que convenciona falar no usual, uberização. Uberização, verdade. É a perda dos direitos trabalhistas, é a questão da segurança no trabalho cada vez mais inseguro. Então, eu sou minha própria empresa. O discurso do empreendedorismo, que por si só não é um discurso ruim, mas que num contexto de exclusão de mão de obra gera um problema. Outra característica da globalização, de aumento de desigualdade social. Me veio um flash agora. Esse ano saiu o relatório do IDH novo, 2020-21, e nele fica claro que quem estava à frente continua à frente cada vez mais, quem estava atrás continua mais para trás e a desigualdade cresceu. Já diriam as meninas, né? O de cima sobe e o de baixo desce. Mas exatamente. Isso aí não é da época de ninguém que está nos vendo, mas... E aproveitando até o momento de Copa, esse ano o IDH mudou o seu líder, sai Noruega, entra a Suíça. Estaremos enfrentando em breve o maior IDH do mundo na Copa do Catar. E a gente continua... A Suíça é agora... A Noruega foi, acho que por 12 anos, o primeiro IDH, e a Suíça subiu, né? Os noruegueses devem estar tristes, perderam, devem estar passando muito mal. Agora crise. E aí, em compensação, nós caímos 3 posições. Continuamos lá na casa dos 80, acho que é o 85º, IDH alto, mas não compatível com a riqueza econômica do país. Então, essas questões também são importantes, né?
Pode cair uma... Galera, Copa do Mundo, se bem que está acontecendo mais para o final do ano, mas Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, há uma certa tradição, se vocês vão buscarem provas antigas, que vocês vão encontrar o quê? Relação, por exemplo, ranking mundial de seleções de futebol e ranking do IDH. Uhum. O que você vai perceber? Os países que mais ganham Copa do Mundo são os países que têm mais alto IDH. Quadro de medalhas em Jogos Olímpicos, a mesma coisa. Então, o vestibular adora jogar, né? Claro. Porque as questões, pensando no FUVEST, as questões foram montadas de forma recente. Então, ele sabia que tinha Copa lá, já fez. Não precisou esperar resultado, não. Você pode biologia também. Na biologia dá para fazer muitas coisas aí. Então, esses eventos. Não é só uma treta com os formadores de opinião da área esportiva. Futebol não é só futebol. Futebol se encaixa em geopolítica. Opa! Tá, totalmente. Não vamos pôr a FIFA aqui, senão a gente é capaz de sair algemado da sala. Exato. Mas todas essas questões, inclusive dos direitos humanos no Catar. Verdade. A gente vai falando aqui, vão aparecendo milhões de coisas dentro de um tema. Isso. Tá? Mas isso é bem cabível dentro dessa discussão. Né? Também acho. Posso passar para o próximo? Vamos lá. Geografia física. Bom, esse é clássico, né? Isso aí, desde que eu fazia vestibular, caía de monte, né? Então, houve um tempo, os alunos chegam e falam, o que eu estudo? O que eu dou uma repassadinha? Os dois tópicos aqui, ó. Globalização e geografia física. São coisas que vão aparecer. Vocês vão encontrar. De um jeito ou de outro vai aparecer. Né? Então, vamos com calma aqui. Geografia física, no nosso material, está tanto na frente 1 quanto na frente 2. Uhum. Né? Então, questões climáticas. Classificação climática, né? Global, climas brasileiros, tá? Fatores climáticos, latitude, latitude, altitude, maritimidade, né? Massas de ar, zonas de alta e baixa pressão para entender a circulação dos ventos. Isso dentro de um quadro geral. Aí nós temos as alterações climáticas, outra coisa bem clássica, até porque nós estamos vivendo um momento disso. Vou começar pelo que é menos falado, que às vezes pode assustar, se aparecer lá o fenômeno ENSO, né? Ou ENUS, né? Dependendo se está em português ou em inglês, que é o El Niño Oscilação Sul, que a gente chama de El Niño no geral. Né? É o El Niño quando aquece ou Laninha quando esfria. Nós vivemos um período de Laninha. Faz alguns anos, né? A gente está na Laninha. Ele está meio que... perdurou. Esse é uma pedra no sapato, né, dos nossos alunos e de nós, né, professores, que vamos explicar isso. Porque o El Niño, ele não tem um ciclo bonitinho, entendeu? Sim. E ele é um fenômeno de estudo recente. Então, novidades vão acontecendo. A gente fala que é de X anos em X anos, mas ainda não é muito claro. Tem ciclo mais longo, tem ciclo mais curto? Tem. E aí, tem outra coisa, né? Que tem um aquecimento global bagunçando tudo isso também. Então... Sim. A Terra aquece, derrete geleira, a geleira vira água fria. E vai para o oceano. A água fria esfria a atmosfera. Você começa a bagunçar toda a circulação. Laninha é aquilo assim, seca ali onde chove, então, chove lá onde era... isso, mais ou menos isso? O Laninha clássico, o que é? O Laninha, ele acentua o que já existia. As águas do Pacífico, na costa da América do Sul, perto do Equador, ficam frias. Elas já são frias. Né? Passa lá a corrente de Humboldt, que é fria. Mais frias. Ela intensifica. Então, a costa da América oeste da América do Sul fica mais seca. Em compensação, do outro lado do Pacífico, na Oceania, onde chove, vai chover pra caramba. É aquele caos. Aí é o caos. Vai ter inundação no deserto australiano, entendeu? Uhum. Você vai ter o deserto australiano todo florido também. Tá? Então, ele gera isso. Isso na área de ocorrência em que ele se forma, que é o Pacífico. Ele tem a interferência na dinâmica climática. Isso está interferindo aqui no Brasil. Opa. Tivemos aí mês de novembro, 11 graus. Verdade. Sabe o que é isso? Certo? Essas pancadas de chuva esquisitas, isso é alteração na circulação atmosférica. Então, o fenômeno El Niño e o Laninha estão aí, eles sempre aparecem, então... Lembrar que o El Niño é o que aquece, esse é o que modifica. É o ressurgência lá, peixe pra caramba, os plânctons, isso da biologia eu sei. Um pouco. Mas a história é essa, né? Sim. É El Niño porque aparecia um monte de... Os peixes sumiam porque as águas aqueciam. Então,
não tinha ressurgência, o plâncton não se concentra próximo ao litoral, os pescadores tinham que buscar peixe mais longe, né? Isso acontecia num ciclo que poderia ser talvez mais previsível, porque isso é antes da Revolução Industrial, isso acontecia na chegada do Natal. Então, a chegada do menino Jesus, aí vem o nome El Ninho e o oposto Laninha. Então, esse é um fenômeno há muito acontecido, vem se descobrindo cada vez mais, né? Também está no nosso material, tem uma questão importante falando de El Ninho, né? Inclusive porque tem ali uma possibilidade, né, de alteração, inclusive, do outro lado do planeta, né? Secas na Índia, por exemplo. Tá? Então, são questões globais. Sim. Pode ser mais regional da América do Sul, porque está aqui do lado, ele afeta a gente mais direto, mas ele mexe na circulação atmosférica e o mundo inteiro sente. Tá? Então, questão climática, geologia, geomorfologia, então, as estruturas geológicas, saber bem o que é um escudo cristalino, uma bacia sedimentar, um dobramento moderno, associar isso às suas formações nas eras geológicas, tá? Identificar os recursos minerais, tá? Não está aí na nossa lista, mas se falou geologia, a gente tem que trabalhar com duas frentes. A formação geológica dando a estrutura do relevo, tá? Um agente estrutural, e a ocorrência de minérios. Pré-cambriano é velho é sacanagem. Existe há muito tempo, mineralizou. Então aqui eu vou ter minerais metálicos. Tá? O famoso quadrilátero ferrífero no Brasil, tá? O Serra dos Carajás e tal. Bacia sedimentar é área de depósitos orgânicos. Não vou ter os combustíveis fósseis nelas. Então o carvão, o petróleo e o gás natural. Tá? E dobramento moderno, se é moderno, não deu tempo de mineralizar. Então são áreas pobres em recursos minerais. Famoso exemplo quando a gente cita o Japão. Tá? Boa. Por que o Japão importa tanto recurso mineral? Bom, duas coisas. Ele consome muito, é uma grande economia, e segundo, ele não tem. Não tem, precisa trazer de fora. Então, o Brasil, o que acontece? Tem estruturas cristalinas, então ele é um exportador. Porque a ilha lá surgiu há pouco tempo. É isso? Ela é do período... Entendi. Do período mais recente, é o Cenozoico, onde tem... Placa tectônica, isso, que também envolve a geologia. Tá? Então, o movimento de placas, inclusive também... Isso cai ainda? Putz, cai direto. Pelo menos quando eu fiz, sempre tinha... Isso vez ou outra aparece, porque tem terremoto... Olha, se não me engano, ontem mesmo estava vendo um terremoto, acho que em algum lugar lá do Sudeste Asiático, que é essa região. Foi mesmo, eu vi. Toda hora. Tem o México recente, né? Aliás, o México também é caprichado, né? Porque o terremoto aconteceu na data do maior terremoto que o México já registrou na história. Mentira. Né? Lá, conseguiram. Os caras conseguem marcar, né? É uma festa interativa. Então, assim, essa formação, né? Então, a relação geologia, tá? Com minério e a geologia com o relevo. Planície, planalto, isso aí também é clássico. Aí tem coisas clássicas, vamos lá. No nosso material está lá um perfil de relevo do estado de São Paulo. Olha aqui. Eu comecei a dar aula em cursinho em 94, na revisão da FUVEST de 94, tinha um perfil de relevo do estado de São Paulo. Uhum. Por que ele é clássico? Porque ele pega todas as formas de relevo. Ele sai da planície, ele passa pela escarpa, chega no planalto cristalino, desce na depressão, sobe a cuesta e chega em outro planalto. Então, no estado de São Paulo, a gente sintetiza... Tem tudo. Planície, depressão e planalto. Sedimentar, cristalino, não tem dobramento, porque no Brasil não tem dobramento, está tudo lá nos Andes. Então, você consegue sintetizar isso. Boa. Tá? Esse perfil, às vezes, aparece para o Nordeste. Tá? Então, você vai ter lá a planície litorânea, o planalto da Borborema, aí pode se associar com circulação atmosférica, o planalto que bloqueia a umidade que não chega no sertão. Planalto, chega na depressão sertaneja, que é onde tem a caatinga, o semiárido, né? E chega lá na região mais perto da Amazônia em outro planalto. É a mesma sequência. Planície, planalto, depressão, planalto. No Nordeste, com a ênfase de bloqueio de massa de ar gerando semiárido. No Sul, em São Paulo, não. Então, são questões clássicas que mostram isso. E aí eu junto geologia com clima e falo do intemperismo. Intemperismo trabalhando as rochas. Então, você tem lá geologia formadora do relevo. Clima modelador do relevo. Né? Lugares úmidos, formas mais arredondadas. Serra do Mar no sudeste do Brasil. Então,
pode aparecer uma foto. A FUVEST muitas vezes trabalha com imagens de paisagens. Boa. É um texto, né? Foto é texto. Sim. Se tem foto, tem muita informação. Eu tenho que tirar a informação. E uma coisa que ajuda muito, atenção, galera. Vejam a referência que está logo abaixo dessa foto. Legenda. A referência bibliográfica ou legenda? Isso, Legenda a fonte. Muita fonte de internet. Bati aqui. O que acontece? Às vezes na descrição tem uma mesma palavra que está na... Então, assim, é aquela situação que o aluno atento, o aluno que está um pouco mais centrado na prova, ele não deixa passar. Porque tudo que está lá é informação. Sim. E tudo vai te ajudar. Então, às vezes, você lê um negocinho ali e fala, pô, mas espera, a mesma palavra que está aqui. Aí você faz o link. Então, ler, né, a imagem, tirando as informações, então lá aparece uma imagem com morros redondos, arredondados. É um lugar que chove. Temperismo químico arredonda a superfície. Né? Tem que ter essas... É isso, né? Vai associar e vai lembrar. Então, assim, você vai puxando na memória, já teve uma questão da FUVEST com os Andes, que não tinham forma arredondada. Os Andes são bem... formação bem angular, bem íngreme. Você tem áreas mais secas, então você não vai ter a influência da... Então, estabelecer essas relações com perfis de relevo, com fotos, tá? Eu acho que não, eu ia falar gráficos e relações, mas isso aparece mais na Unicamp, a FUVEST não trabalha muito nesse sentido. Mas a imagem visual é o principal. Né? Vamos passar para frente? Vamos lá. Você estava falando aí dos Andes, teve uma vez que eu cheguei em Mendoza, tinha acabado de acontecer um vento sonda, pegando fogo nos Andes, ninguém na rua. Eu falei, tô numa cidade deserta aqui. É um vento quente que vem, não sei da onde, vem pegando fogo. Fatalmente deve vir da região central lá da Bolívia, da hora de alta pressão, isso, e ele sofre em direção aos Andes. Vem descendo ali. E se tiver fogo, meu amigo, vai lamber tudo. Vamos bater aqui rapidinho. Quantos? Deu uns 20 minutos. Opa, vamos fechar isso. Questões ambientais. Bom, vamos lá. Aquecimento global. Aquecimento global, pode fazer link aí com as COPs, com a COP27, né? O que pode cair da COP27? Essa é a pergunta clássica, e a resposta clássica é não muita coisa, a não ser o que ela representou. Porque se tem algo entre as conferências climáticas, a não definição de nada. Uhum. Vai lá, se promete muito, se fala muito, é mais um encontro geopolítico. Sim. Tá? De afirmações nacionais. Igual um político faz aqui, só que a nível mundial. Então assim, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas você também tem que fazer a tua parte, você não fez a sua, você me prometeu uma coisa e não fez. E é isso, mas é a realidade, né? Sim, sim. As nações mais envolvidas, que têm mais recurso e mais tecnologia, deveriam transferir recurso e tecnologia para as nações que não têm, para que isso pudesse acontecer. Tá? Então, isso a gente pode associar também, relacionar desmatamento no Brasil, queimada no Brasil, a questão amazônica dentro do aquecimento global, a elevação do nível dos oceanos, a ameaça de ilhas, principalmente lá do Pacífico, as ilhas da Micronésia, da Polinésia, que tendem a desaparecer. Né? Existem alguns governos que já estão orientando o seu sistema educacional a instruir alunos para que eles se adaptem mais rápido a uma vida na Europa, porque lá não há futuro. Né? É verdade? Kiribati, os caras já fazem isso, Maldivas também já está se preocupando com isso, porque não vai ter futuro. O aquecimento global não é para você salvar a geração futura, é para tentar salvar essa, porque já é fato, né? Então, sim, você muda essa pegada. Ano passado até caiu uma questão dentro da biologia falando de desmatamento, queimadas, enfim, recuperação dessa mata. A questão dos pastagens. A questão você falou dessa da Argentina agora, tem a questão dos rios voadores que trazem a umidade da Amazônia para o centro-oeste, sul e sudeste. O desmatamento afeta tudo isso. Né? Numa outra escala, a gente pode falar em questões ambientais urbanas. Tá? Então, ilha de calor, o aumento da temperatura nas áreas centrais dos centros urbanos, a inversão térmica, tá? Aliás, outra questão que tem também no nosso material. Tá? Inversão térmica, ilha de calor é um fenômeno antrópico, é o homem que criou pela urbanização. Então, temperatura mais alta, menos circulação atmosférica, né, nas regiões centrais. Você vem para o lado que não é o homem que criou, que é a inversão térmica, que é um fenômeno natural,
mas a inversão térmica combinada com a poluição atmosférica piora a qualidade do ar. O ar, há uma concentração da poluição rente à superfície e temos problemas. Então, você tem até uma jogada aqui que eu pensei. Problemas respiratórios com questões vinculadas a H1N1 e Covid. Sim. Você põe um gráfico mostrando o número de internações em estações do ano. Covid vai aparecer, de alguma forma ou de outra. Isso aí é... Doenças respiratórias, está ligado a isso. Número de internações antes da Covid, pós-Covid, com inversão térmica. Dá para fazer uma questãozinha bonita aí. Questão hídrica, então poluição das águas, uma questão sempre importante, que a água é um recurso pouco disponível, mas o Brasil tem muito e desperdiça. Nossa. A gente tem clima úmido e rio de monte. Só que tem área metropolitana, que alguns moradores de áreas mais afastadas têm água 2, 3 dias por semana. Sim. Em menor escala do que quem mora no sertão, às vezes. Então, a FUVEST fez uma questão dessa uma vez e deu muito bafafá, bafafá é novo também, deu muito agito, porque estão dizendo que a crise hídrica de São Paulo não é um problema natural. Não era isso. É lógico, se você tem redução da pluviosidade, o reservatório abaixo. Só que os reservatórios de São Paulo, da Cantareira, que ficou tomando água do fundinho dele lá, ele é dos anos 70. A população de 70 para cá, acho que cresceu um pouquinho. Poxa vida. Então, a oferta de água, então, assim, falta de investimento em infraestrutura. Você vai cair numa questão econômica, uma questão de saneamento básico, que traz também problemas de saúde. Então. Opa. Questão fundiária e agricultura. Então, neste ano, nós já estamos vendo em alguns vestibulares, Enem, Unesp e outros, aparece muito essa questão. Então, agricultura, só pela produção agrícola. O Brasil é um grande exportador, Então, soja, carne bovina, da agropecuária, grãos em geral. Nós é um grande exportador de alimentos. Oposto, nós aumentamos o número de pessoas em insegurança alimentar grave, chamada fome. Então, temos aí um antagonismo, né? Sim. Por quê? Então, temos uma economia voltada para a produção de alimentos para exportação. Um aspecto positivo, cresce o PIB. Mas cresce o PIB de produtos de baixo valor agregado. A gente está exportando tecnologia. Exportando minério, ferro. A gente exporta petróleo, mas... Exporta o minério e depois compra a parada pronta. Depois tem que comprar pronto. Depois tem que trazer óleo diesel para colocar no caminhão que vai trazer feijão para a cidade mais caro. Sim. Fertilizante. E a Rússia está em guerra, boicote. O que nós vamos fazer? A gente tem petróleo, mas não consegue fazer. Deveria produzir aqui, né? Então, faltou refinaria, falta infraestrutura. Então, a gente tem uma agricultura moderna, mecanizada. Tem uma agricultura familiar, responsável pela produção de alimentos consumidos no Brasil. Uma agricultura familiar que não é a menina dos olhos como é a agricultura comercial. Então, o que acontece? Esse agricultor familiar, como eu brinco em sala de aula, o principal recurso que ele tem 2 letras. Aí a galera responde, a pá, não, é a fé. Se o cara não tiver fé, ele não levanta para produzir. Porque ele vai na raça. Então, a agricultura familiar é fundamental para abastecer o mercado interno, produzir alimento, e não tem suporte, ou seja, não tem uma política de segurança alimentar no Brasil. Sim, entendi. Questão, por exemplo, coloca lá um gráfico mostrando a queda da área de plantio de arroz e feijão no Brasil esse ano. Cerca de 35%, comparado ao crescimento da área de grãos para exportação. Isso é bem interessante também, que uma coisa, isso não justifica o desmatamento da Amazônia para a expansão de fronteira agrícola. Porque eu tenho uma área que plantava feijão e está plantando soja. Eu não preciso expandir. Uma área está ocupando a outra. Sim. E essa agricultura moderna, ela é altamente mecanizada, tem tecnologia, ela pode aumentar a produtividade sem aumentar a área. O conceito de produção e produtividade, outra coisa importante que pode aparecer em tabela também para você analisar. Sim. Por que isso eu vinculei a questão fundiária? Porque o pequeno produtor é o pequeno proprietário. A agricultura comercial é a média, é a grande propriedade. Então tem aí uma questão de que o pequeno produtor nas pequenas propriedades
aliás, perdão, o agricultor familiar nas pequenas propriedades, tá? Vai ser expulso, porque ele não tem condição. Ele vai pegar um empréstimo no banco, vai pagar juro de mercado, ele vai se endividar, vai ter que depois vender a terra, o banco toma a terra. Então, essas pequenas passam para as grandes, eu tenho desestruturação da agricultura familiar no Brasil. É um problema fundiário. Tá? O Brasil é o único país da América Latina que não realizou profundamente uma reforma agrária. Isso pode cair. Há uma possibilidade. Se a prova resolver, né, dar uma pegada mais social, eu acho que sim. Porque é uma questão que não se resolve. Isso. Tá? E ela e afeta o nosso dia a dia aqui, né? Discutida desde que o Brasil é o Brasil, sim, basicamente. Sim, você pega lá o mapinha das capitanias hereditárias, você já identifica isso logo de cara, né? Mais alguma coisa aí de questão fundiária e agricultura, não? Só se inserir a questão indígena, né? Que também a expansão da fronteira agrícola, além de desmatar a Amazônia, desmata a área onde você tem grande parte de população indígena hoje. Sim. Então, preservar a reserva indígena hoje não é só preservar a vida do indígena, o modo de vida indígena, não cometer um etnocídio ou um genocídio, e ao mesmo tempo você preserva aquela área que nos garante vantagens e negociações ambientais. Eu estou absorvendo gases de efeito estufa. Ali vale dinheiro. A floresta em pé vale muito mais do que a floresta tombada. Né? Isso. Energia. Vamos lá. Penúltimo tópico. Todo mundo precisa. Questão energética hoje, o principal aspecto é a questão das fontes renováveis e limpas. Né? Eu costumo chamar a atenção para os alunos em aula o seguinte, a gente está mais acostumado a falar de fontes renováveis e não renováveis. Só que desde que eu me conheço por gente, o petróleo vai acabar e o petróleo não acaba. Eu vou acabar antes do petróleo, com certeza, porque cada vez mais se descobre petróleo. Tá? A Venezuela tem lá mais de 300 bilhões de barris de reserva, entendeu? E cada vez se descobre mais. Então o problema não é que ele não seja renovável, ele não é, no ritmo de consumo não é. Mas a questão hoje não é a renovabilidade, é a sustentabilidade da matriz energética. Então, os combustíveis fósseis estão acabando com o planeta com o aquecimento global. Então, a União Europeia baniu o uso de carvão. Baniu. Tá? A Polônia ainda explora. Problema com a União Europeia. Tá? Uhum. Só que agora, com a guerra na Rússia e Ucrânia, todo mundo tá o boicote voltou-se a usar carvão em alguns lugares. Sim, né? Porque então, até onde cortaram gás natural, é isso? Então, até onde há uma preocupação ambiental quando um aspecto econômico aparece. Sim. Essa é outra cobrança que as COPs não conseguem resolver. Então, buscar a redução do uso desses combustíveis, emissores de gases de efeito estufa, e procurar novas fontes renováveis. As duas mais desenvolvidas, ou que mais se ampliaram, eólica e solar. Isso, eólica e solar. Só que cadê a tecnologia, né? Está no começo isso. Sim. Elas ainda são caras. Cuidado, gente. Caro no sentido do quê? Caro no sentido de criar a condição para que elas se ampliem e reduzam o seu custo. Está instalando. Transformar essa energia em energia elétrica. Basicamente isso que é caro. Por que é caro captar o vento? O vento não é caro, né? Não é caro. O sol também não é caro. Agora, fazer painel solar... Caro. E polui, né, Kim? Porque depois eles têm que ser trocados. Onde eu vou jogar aquilo? Opa. Tá? A energia eólica eu acho que se desenvolveu mais nesse aspecto de materiais mais leves, mas estão começando. Então, quem tem isso, tem a tecnologia. Se eu chego para um país subdesenvolvido e falo, colabora aí para o aquecimento, combater o aquecimento, eu tenho que transferir essa tecnologia para eles. Sim. Então, tem de novo a questão geopolítica de transferir recursos financeiros e coisas. Isso que você está falando de placa solar é muito doido, porque muito material daqui, minério, enfim, não sei se é o lítio, de fato, não sei, acredito que sim. Lítio também. Isso vai para a China, sim, e lá eles produzem a placa solar e a gente importa. Sim. E sai mais barato do que fazer aqui. É claro. Que doido. Tudo lá, esse é o mundo globalizado, você acabou de definir. Os alunos perguntam, professor, mas manda para lá, manda para cá, manda para colar e monta num outro. E montar não sai aqui, mais caro? Montar aqui sai mais caro. Não sai mais caro? Eu falei, se saísse mais caro, as empresas não faziam, né? Eles não são trouxas. Então, tem todo esse aspecto, né? E uma coisa que a gente fica atento, porque hidroeletricidade, o Brasil tem grande potencial, é uma fonte limpa, cuidado.
grandes barragens, depois de muitos anos, são áreas de emissão de metano. Opa! Então, na COP agora... Vai alagar um monte do que ficou para trás ali, tá tudo alagado. Você imagina Itaipu, Tucuruí, Belo Monte. Tá? Só para falar nessa, tem uma pancada. O nosso modelo de hidrelétrica sempre foi grande hidrelétrica. Tá? O Brasil é um país... Todo o país assim, né? Quando eu era estudante, a usina de Krasnoyarsk, na União Soviética, é a maior do mundo. Uma potência não vai construir a menor usina do planeta. Exato. Então, até porque precisa de muita energia. Só que é insano. Constrói energia lá nos quintos dos infernos, né? E tem que consumir aqui no outro lado e gasta um absurdo na transmissão. Então, perde-se muita energia, né? Então, você tem perda de energia. Esse tipo de abordagem já foi feita em prova de física com frequência. Sim. A distância entre a produção e o consumo. Não é uma fonte limpa, mas ela gera impacto ambiental. Opa! Tá? Área alagada, deslocamento de pessoas das áreas alagadas, né? Colabora para o aquecimento global, foi muito criticado agora na COP, de novo. Né? Então, assim, fonte renovável, nós vamos fechando, fica solar, eólica. A Alemanha é o país que tem maior tecnologia de energia solar. Você conhece sol na Alemanha? Acho que nem os alemães conhecem. Exato. Mas eles têm tecnologia e dinheiro e aproveitam o máximo possível. Então, essa divisão entre sustentável e menos sustentável, não sustentável, é uma questão importante. Último tópico. Manda. Urbanização e industrialização. Então, vamos lá. Tudo isso está inserido em vários pontos que a gente já falou, né? Então, a gente tem hoje, vamos lembrar, o mundo é urbano, né, gente? O mundo é urbano. A maioria da população mundial já vive em áreas urbanas. Então, problemas urbanos são globais e locais. Então, se tem um problema urbano em São Paulo, em Londres, né, em Jacarta, em Seul, em Delhi, é um problema comum. Então, qual é esse problema? Não vou falar poluição, não vou repetir isso. Tá? Mas você tem trânsito. Tá? Você tem mobilidade urbana. Já caiu mais há um tempo atrás, mas ela continua existindo. Sim. Tá? A questão do... A gente pode até associar a questão do carro elétrico, que muita gente coloca como saída, né, para emissão de poluentes. Nós não estamos trocando 6 por meia dúzia, se não for 6 por 3. Porque o carro é um transporte individual. Sim. Se a gente estivesse falando em ônibus elétrico, trens elétricos, transporte coletivo elétrico, opa! É porque precisa produzir essa energia para abastecer o carro, enfim, aí dá um problema. Só um problema, né? Quantas vezes você não foi no posto para abastecer e tinha carro na tua frente? Mas é só apertar, encher e ir embora. Você imagina ter que plugar uma tomada e ficar esperando. Isso. Então, e armazenar essa energia produzida é o mais complexo ainda. Cara, você não coloca num tanque, né? Então, exato. Baterias, a questão vai longe. Então, você tem a questão do trânsito, você tem a questão das moradias, tá? Das submoradias, ou de um termo que não é muito correto, a favelização, né? Ocupação de áreas ilegais, né? Então, assim, essa população que não consegue ficar. Aí entra outro conceito, uma palavrinha feia pra caramba, que é gentrificação. Quando você enobrece um lugar na cidade, de que jeito? Melhorando. Então, o que é uma área gentrificada? Você tem ruas pavimentadas, você tem energia, você tem segurança, você tem internet, você tem TV a cabo, você tem toda a infraestrutura, você tem comércio, você tem lazer, né? Você tem teatros, shopping centers. Esse lugar fica enobrecido. Valoriza. A população de baixa renda é marginalizada, repelida para a periferia. Então, é um enobrecimento. A própria palavra gentrificação vem daí. Alguns falam revitalização, que é uma palavra discriminatória. Porque eu tirei a população de baixa renda e coloquei uma população de renda média alta. Revitalizei ali, não. Era como se o pobre não tivesse vida. Isso. Então, é uma questão também que envolve a discussão social. Tá? O Enem teve uma questão dessa, né, que era um barraquinho, né, feito de madeira, simbolizando a submoradia, uma criança com uma vara tentando pegar a internet para assistir a aula. Isso, verdade. E as duas alternativas, assim, desigualdade digital e social. Bom, elas estão juntas. Era desigualdade social porque estava mostrando o quê? O morador da favela tem o smartphone, mas ele não tem o quê? A casa, ele não tem conexão, ele não tem estrutura. Então, olha só, né? Um mundo globalizado permite que você consuma bens, mas não tem
o bem necessário, que é a moradia, que é o conforto, que é o saneamento, né? Então, a questão urbana passa muito por esse lado também, por essa aumento, ela reflete o aumento da exclusão, que eu falei lá no comecinho, na globalização. E a industrialização, que é quem puxa a urbanização moderna, hoje ela passa por mudanças, né? Então, o mundo já vive a 4ª revolução industrial. Da inteligência artificial, da automação completa, né? E as indústrias hoje cada vez mais absorvem menos mão de obra. Então, uma questãozinha interessante. Desindustrialização é positivo, indica algo positivo ou negativo? Se isso está acontecendo no Japão, não é negativo. Tá? Negativo não é. Eles estão colocando tecnologia, se tornando mais produtivos, mais eficientes, tirando a mão de obra de um trabalho mais braçal, menos qualificado, para áreas mais de pensantes, trabalho intelectual, criação. Tá? Quando eu falo desindustrialização, por exemplo, no Brasil, que é um processo, a gente tem a queda do setor secundário. Fala de desemprego. Aí é desemprego, aí é falta de competitividade, é atraso tecnológico. É a perda de um setor que agrega valor à economia. A gente exporta muita soja. Mas paramos de produzir bens industrializados. Quanto que a gente ouviu por aí, né? Também vamos aproveitar o momento em campanhas eleitorais, falando da necessidade de retomada da indústria no Brasil. Cuidado, desindustrialização é um processo que pode ser evolutivo positivo, com a 4ª revolução industrial, ou um processo de retração de um setor da economia que é importante para agregar mais valor ao que se faz. Tá? Então, eu acho que por aí tem bastante coisa. É isso. Falei pra caramba. Queria agradecer. Não. Foi bom, deu certo. Mas é isso, né? Eu falei, põe um humanoide pra falar. Normal. Tá bom? Não, foi legal pra caramba, gostei. Beleza. Me lembrou por que eu gostava de geografia. Eu quase gostei de biologia, mas botânica me afasta. E eu fiz uma vez com o podcast aqui com o pessoal de matemática, falando, a pior matéria pra você, geografia. Eu falei, como assim, cara? Vocês fazem matemática. Só o Nando acho que falou biologia, não, ele falou geografia também, uma parada assim. É interessante, a pessoa da biologia tem mais afinidade com a geografia, até porque tem muita coisa afim, né? Matemática, eu era de exatas, mas acordei a tempo. Meu pai. É isso, queria agradecer a presença. Obrigado, Kim, obrigado mais uma vez. E espero que todos tenham uma ótima prova, né? A gente tá com material aí de revisão bem legal, acho que vai dar para passar uma boa recordada em tudo. Então, se você gostou, né, do episódio, quer mais outros episódios, né, curta, siga, acione o sininho, é isso? Compartilhe. Isso é bom. Arrasta pra cima, acho que não tem, né? Não tá tem. Bom, não tem. Sigam o H Plus no Instagram, YouTube, Spotify, enfim, todas as redes sociais aí. Lá você vai encontrar o professor Adriano ou no... O Instagram é Geomundi 2022 e Minuto Geografia, também no YouTube, canal Minuto Geografia. Boa, valeu. Obrigado, professor. Valeu, Kim, eu que agradeço. Obrigado, Matheus. Falou, Matheus.